Quando você achar que a sua vida está difícil, lembre-se que Diego Aguirre estreia neste domingo, fora de casa, contra um bom time que é o Fortaleza, estando o Santos na zona de rebaixamento, e o nosso treinador uruguaio não vai poder contar com 3 jogadores suspensos, um centroavante já vendido e o outro não treinou essa semana porque está forçando a saída do Santos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, dessa vez análise pré-jogo de Fortaleza e Santos, Santos e Fortaleza. A bola rola neste domingo de Dia dos Pais, às 6h30 da tarde, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Começa neste domingo a série de 20 finais que o Santos vai ter para jogar daqui até o final do ano, para evitar o inédito e trágico rebaixamento para a Série B. O Santos, antes da gente entrar, na verdade, na análise do confronto, falar de tudo, falar dos campinhos, tudo que vocês já sabem, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione essa publicação, é muito importante, tão importante quanto a sua inscrição. Se gostar também, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e assim você me ajuda a chegar o quanto antes à meta de 2.000 inscritos. Conto com seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Mas como eu falei, o Santos abre a rodada com 18 pontos, é o primeiro time no Z4, mas tem uma oportunidade gigantesca de sair da zona da degola. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu estou pegando a tradicional colinha, né? Porque se o Santos tem um jogo difícil contra o Fortaleza no Castelão, o Bahia, por exemplo, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais, às 11 horas deste domingo. O Curitiba, que também está no Z4, pega o Corinthians em Itaquera. Tem um confronto direto entre dois times do pelotão de baixo. O América Mineiro, lanterna do campeonato, recebe o Goiás às 4 horas deste domingo e também com times envolvendo a parte de baixo da tabela. Na segunda-feira, às 9 horas da noite, o Red Bull Bragantino recebe o Vasco que é o vice-lanterna. Então, diante dessas configurações, sobretudo considerando os jogos do Bahia e do Goiás, se o Santos somar pontos em Fortaleza, nós podemos sim sair da zona do rebaixamento, caso o Bahia, por exemplo, e o Goiás percam os seus jogos. Se o Santos vem nessa fase muito ruim, com uma vitória em 17 jogos na zona de rebaixamento, o nosso adversário, apesar de ter um bom treinador, de ser um bom time, de ser um time muito agradável de assistir, também não vive uma boa fase. O Fortaleza perdeu os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro e nesse período fez apenas um gol. Nas 2 últimas partidas que jogou no Castelão, o Fortaleza perdeu 3-0 para o Red Bull Bragantino e 1-0 para o Cuiabá, gol marcado pelo Daverson. Mas, apesar do retrospecto recente ruim no Campeonato Nacional, o Fortaleza vem com a moral lá em cima, porque no meio de semana, de forma épica, de forma heróica, se classificaram na Sul-Americana contra o Libertad, avançaram para as quartas de final, num gol marcado ali pelo Marinho no final do jogo, um jogo com confusão, teve jogador expulso, então pelo menos o Fortaleza teve uma boa vitória, teve um impulso, teve ali um momento bom no meio de semana. Para esse jogo, como já falamos, o Santos tem pelo menos 4 desfalques, né? 5 se considerarmos o David, e aí a gente vai começar a mostrar os campinhos aí para vocês, para a gente falar das escalações dos dois times, e aí a gente começa a projetar taticamente o que a gente pode esperar desse time. Então o primeiro campinho que vai entrar aí para vocês são as 2 escalações. O Santos deve ir a campo com Vladimir no gol, Gabriel Inocêncio na lateral direita, João Basso e Alex no miolo de zaga e Dodô na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes e Dodi fazendo os volantes, Nonato, Lucas Braga e Jean Lucas, e na frente, Júlio Furt. Antes de falar do time do Fortaleza, algumas explicações. Até o momento que eu sentei para gravar esse vídeo, por volta das 5 horas da tarde, ainda não tinha ninguém cravado a escalação do Santos. Mas aqui eu preciso dar uma informação, na verdade eu vou dar o crédito dessa informação. Segundo o Ademir Quintino, na live pré-jogo que ele fez no seu canal, o Soteldo, apesar de ter viajado com a delegação, de ter sido reintegrado e de estar treinando com o grupo, não tem condições, segundo Ademir Quintino, de jogar mais do que 40 minutos. Então, acredito que ele deva ser uma arma para o segundo tempo. E também a gente não sabe, por falta de peças, né, quem poderia jogar pela direita. Como já falei no vídeo de análise tática de como jogam os times do Diego Aguirre, ele joga num 4-4-2 com jogadores de beirada com velocidade. Mas o Santos não tem Ângelo, não tem mais o Lucas Barbosa, o Mendonça está suspenso, não acredito que o Patati deva sair jogando,
Então acho que o Nonato, como já jogou, não como um meia ponta, como ele já jogou às vezes com o Fernando Diniz, mais pela faixa direita do meio de campo, a gente pode ver sim o Nonato jogando um pouco mais aberto. A diferença, o que a gente pode esperar, que vai entrar um outro campinho aí para vocês, o que a gente pode esperar de movimentação do Santos é o seguinte: o Nonato centralizando um pouco mais o jogo, né? Porque ele é esse jogador, não é esse jogador que vai jogar aberto para ser lançado, para sair nas costas do lateral. Então ele deve abrir o corredor para a passagem do Gabriel Inocêncio, por isso que tem essa área destacada aí para vocês. E aí do outro lado, a mesma coisa com o Lucas Braga. A diferença é que o Dodô, se for ao ataque, pode contar com o Lucas Braga na recomposição. E aí o Jean Lucas se movimentando bastante, jogando mais avançado, mais próximo do Furt, apesar de eu gostar do Jean Lucas, sendo aquele jogador que vê o jogo de frente, que está sempre mais próximo para a bola, né? Vendo o jogo de frente, porque jogar ali como um meia, como um 10, como o Lucas Lima joga, muitas bolas são recebidas de costas, não é bacana, né? Porque é um outro perfil, não é um perfil que se adequa às características de jogo do Jean Lucas. Então, o que a gente pode esperar são o Santos marcando numa linha, duas linhas de 4, e o Jean Lucas, quando o Santos não tiver a bola, se essa for a escalação, claro, vale fazer essa ressalva, 4-4-2 com o Furt e o Jean Lucas se defendendo ali um pouco mais, numa linha mais avançada. E aí o provável time do Fortaleza, como vocês já viram no campinho, deve ser o seguinte: João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Brites, Tite e Bruno Pacheco na lateral esquerda, Caio Alexandre e Zé Wellison como volantes, o Pochettino como meia mais avançado, Marinho de um lado, Machuca do outro e o Thiago Galhardo no comando de ataque do Fortaleza. Vale lembrar que o Fortaleza não pode contar com seu homem-gol, o Lucheiro, que foi punido preventivamente por 4 meses pela FIFA em razão de um imbróglio que teria acontecido, né, que ocorreu, segundo a FIFA, na transferência do Lucheiro do Colo-Colo para o Fortaleza. O Fortaleza apresentou um recurso, mas ainda não tem uma definição. Então, para esse jogo contra o Santos, o Lucheiro não joga, joga o Thiago Galhardo. E aí eu quero colocar para vocês um outro campinho das movimentações do Fortaleza para vocês entenderem. Eu vou começar de frente para trás para vocês entenderem algumas coisas. Reparem como está destacado aí a parte da intermediária do Santos, o entorno do Thiago Galhardo, com muitas movimentações. O Galhardo é um jogador que não é aquele 9 paradão que fica ali dentro da área. Ele é um jogador que sai para construir, que tem bastante movimentação, ele abre de um lado, abre do outro, passa da intermediária, vai jogar perto dos volantes do seu time para construir jogada, ele abre espaço. Então a defesa do Santos precisa ter muita atenção com o Thiago Galhardo, porque é um jogador de muita movimentação. Passando para os seus colegas de beirada, por que tem essa imagem, esse tracejado entre o Marinho e o Machuca? Uma característica dos times do Fortaleza, do time do Vojvoda, é povoar, ter bastante jogadores na frente da área, muita gente povoando a área. Então esses jogadores de beirada, eles costumam fechar, afunilar o jogo. E uma dinâmica do Fortaleza, por isso que também está destacado o Bruno Pacheco, ele é um lateral muito ofensivo. Então uma dinâmica que a gente pode imaginar é a seguinte: o Machuca afunilando um pouco em algumas situações para jogar mais próximo do Thiago Galhardo, o Bruno Pacheco dando amplitude pelo lado esquerdo do campo e o Marinho, o ponta do lado oposto, fechando. Então, se juntando com o Pochettino, o que deve haver é o Fortaleza tendo ali uma espécie de um blocão com 4 ou 5 jogadores na intermediária ofensiva do seu ataque, claro, por consequência, na intermediária defensiva do time do Santos. Então é uma movimentação que o Santos precisa ter bastante atenção. Outra coisa, passando agora para a faixa central. Caio Alexandre, que está aí destacado. Ele é o jogador, é o cérebro, ele é um pilar absolutamente essencial do time do Vojvoda. É o jogador que faz a saída de bola, é o jogador que tem uma grande capacidade de inversão de jogo, de lançamento. Algumas estatísticas aqui para vocês que eu peguei. Por exemplo, o Caio Alexandre é o 4º jogador que mais acerta bolas enfiadas no campeonato. Ele está uma apenas atrás do líder, que é o Alan Patrick. O Caio Alexandre acertou 9 lançamentos contra 10 do Alan Patrick, nessas bolas enfiadas que coloca o jogador na cara do gol. E
O Lucas Lima, que é o melhor jogador do Santos, tem 7. O Caio Alexandre tem 9. O Caio Alexandre também é o quinto jogador que mais dá passes no Campeonato Brasileiro, com 983 até aqui. Então, como eu vinha dizendo, é um jogador fundamental para a saída de bola do Fortaleza. Ele é um jogador que acelera o jogo, que tem inversão de bola, que tem lançamento, que tem passe entre linhas. Então é fundamental que o Santos fique atento a esse jogador. E passando para a linha da defesa, já falamos do Bruno Pacheco, eu quero falar do Tinga. É o capitão do time, é um jogador muito identificado com a torcida, mas apesar de também aparecer no campo ofensivo, brigando por bolas, construindo algumas jogadas, ele fica um pouco mais para trás, e aí vai entrar o último campinho para vocês verem, que é o campinho da saída do Fortaleza, e aí a gente vai começar a falar do que eu espero taticamente do time do Santos, que é o seguinte: o Tinga fica um pouco mais para trás, nessa saída apoiada, nessa saída de 3, e o Caio Alexandre é o jogador que sai ali acelerando as jogadas. E por que esse campinho está cheio de tracejado? Em razão dessa configuração do time do Fortaleza, eu espero que o Santos faça alguns encaixes individuais, mais uma vez recorrendo a uma característica dos times do Aguirre, e eu vou deixar no card para vocês assistirem, a análise tática que eu trouxe de como jogam os times do Aguirre. É um time que tem uma defesa compacta que aposta no contra-ataque. Não é um time que vai marcar muito lá em cima o tempo inteiro sufocando. Não é essa a tônica dos trabalhos do Aguirre. Acontece esporadicamente, ele fazia isso mais com o time do Olímpia, que era um dos maiores times do país, que tinha a obrigação de propor jogo, de tentar recuperar a bola o quanto antes. Então o que eu imagino? Se o Jean Lucas vier a jogar mais avançado, que ele consiga fazer essa perseguição no seu setor, no Caio Alexandre, para que ele não tenha liberdade para ser sempre o maestro do time para organizar esse jogo de lá de trás. O Dodi persegue o Zé Wellison ali no seu setor, já que o Zé Wellison cai pela direita. O Fernandes cola no Pochettino, que é o meia que vai jogar ali na intermediária. O Lucas Braga, como também já falamos, tem uma capacidade de recomposição muito interessante, então vai ser fundamental para não deixar o Marinho no mano a mano com o Dodô. E do lado de lá, o Nonato, pelo vigor físico, pela juventude, ele vai ser uma peça fundamental para evitar que o Machuca fique ali no mano a mano em cima do Inocêncio e também conter eventuais ultrapassagens, auxiliar o Inocêncio na marcação de eventuais ultrapassagens do Bruno Pacheco, para evitar que, dessa forma, com esses encaixes, que estoure tudo na defesa, porque como já vai ter o Thiago Galhardo ali o tempo inteiro se movimentando, se não houver esses acompanhamentos, essas pequenas perseguições, no miolo da nossa zaga, pode deixar os jogadores em situação de mano a mano, e a gente sabe que, via de regra, o atacante leva vantagem em relação ao defensor. Uma coisa interessante, e eu vou voltar com outro campinho aqui para vocês, é o seguinte: o que a gente pode voltar aqui nas movimentações do Santos, né? Que eu quero colocar para vocês. Qual que é o caminho do gol do Santos que eu acho que pode ser um bom caminho para o Santos criar jogadas de gol? Pode até ser meio um paradoxo. Já falamos diversas vezes aqui que o Bruno Pacheco é um lateral muito ofensivo. E aí, qual que é a grande questão? Ele explorar jogada nas costas dele pode ser interessante, mas o Santos pela direita pode ser que jogue com o Nonato, que não é esse jogador de explosão, de velocidade, de drible. Ele é um jogador de construção, um jogador de passe. Não esperem que o Nonato seja lançado e saia correndo 70 metros para disputar em velocidade com um lateral. Então eu vou muito interessado em saber, se essa for a configuração de jogo, como que o Santos vai eventualmente explorar esse calcanhar de Aquiles do Fortaleza, que é as costas de um lateral muito ofensivo, mas não tendo um jogador veloz para jogar ali por aquele lado. Qual vai ser a alternativa encontrada pelo Aguirre? Será que ele pode inverter e deixar o Lucas Braga nas costas do Bruno Pacheco? E por que eu acho que é bom negócio explorar o lado esquerdo da defesa do Fortaleza? Porque além da ofensividade do Bruno Pacheco, o Tite é um zagueiro mais lento, é um jogador também, um dos pilares desse time, às vezes é capitão na ausência do Tinga, mas é um zagueiro mais lento, um pouco mais pesado. Então, pelo lado esquerdo da defesa do Fortaleza, o Santos pode achar um bom caminho para criar jogadas. E aí, para a gente finalizar, o que esperar desse jogo, né? Uma característica interessante dos times do Vojvoda: muita pressão alta, lá em cima, e principalmente jogando no Castelão, vindo de uma sequência de 4 jogos sem vitória,
eu imagino que o Fortaleza vá sim pressionar o Santos, tentar asfixiar o Santos para roubar a bola o quanto antes. E é um time muito rápido. Rouba a bola, inverte o quanto antes para tentar pegar o adversário desprevenido. E aí o Santos, resta saber como que o Aguirre vai colocar esse time para jogar. É esperado que seja um Santos que dê a bola para o Fortaleza, faça a defesa, compacte a sua defesa bem estilo Diego Aguirre, e também para que o Diego Aguirre tenha condições de executar um dos pilares táticos dos seus trabalhos, que é transição muito rápida, com muitas pessoas chegando no campo de ataque. Então a gente pode esperar esse jogo de um Fortaleza mais propositivo, com mais posse de bola, tentando povoar a entrada da área do Santos, e o Santos ali protegendo a sua área para tentar escapar num contra-ataque, para pegar o Fortaleza desprevenido, para quem sabe vencer esse jogo. Mas é isso, essa é a análise pré-jogo de Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos, e eu quero te ouvir, quero saber o que você pensa sobre essa partida. Você gostou da minha análise? Você concorda comigo? Você está confiante para essa primeira partida do Diego Aguirre? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo, é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E agora nós vamos rumo aos 2.000 inscritos, conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais, e a gente volta aqui com o pós-jogo nesse domingo de Dia dos Pais, que a gente espera que, se Deus quiser, o Santos volte do Nordeste brasileiro com 3 pontos na sacola, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.